Iremos tratar do item 18 para frente, do capítulo 4, onde é intitulado que ninguém poderá ver o reino de Deus, não nascer de novo, né? E por que então desse item, a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe, né? Então, é bem interessante esse tema, porque Kardec já inicia esse tema afirmando esta frase. Inicia já confirmando que os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação. Então, continuando na questão 205, os espíritos respondem que os laços de família, né, na questão dos laços de família, ela os distende, não os destrói com a reencarnação. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no nosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. Bom, primeiramente, é interessante a gente lembrar que os espíritos na erraticidade ou no plano espiritual, eles formam grupos ou famílias por meio de laços de afinidade, por meio da simpatia, da afeição, que os entrelaçam, né? E a reencarnação, que é um processo natural, que ocorre por misericórdia e bondade divina, ela nos separa momentaneamente, mas ao regressarmos novamente ao plano espiritual, nos reunimos com os espíritos que estão afinizados conosco. Às vezes, seguimos juntos em uma mesma encarnação, mas nem sempre, né, podemos continuar juntos. A reencarnação nos separa momentaneamente, mas nesse período que estamos no plano espiritual, conseguimos construir família, temos espíritos próximos, amigos, e ali a gente forma um círculo onde todos trabalham de forma a progredir mutuamente, juntos e mutuamente. E quando, então, há um caso de reencarnação, isso não impede também que os espíritos possam estar juntos. Eles estarão, sim, juntos, conectados, ligados uns aos outros, mas pelo pensamento, pelo sentimento, porque são esses os laços espirituais que unem, né, os espíritos. E quanto mais essas afeições são sinceras, esses laços são eternos, então elas não acabam, não com uma reencarnação e muito menos com a morte física, né? Mas vale ressaltar também que as afeições, elas são constituídas por laços espirituais, ou seja, elas são formadas pela afinidade de fluidos espirituais. E esses fluidos, eles se desenvolvem pela manifestação dos sentidos na alma. E é o que leva, então, as pessoas, quando estão aqui encarnadas, né, os espíritos que estão aqui encarnados, a sentirem, então, prazer de estar junto com outros, né, as pessoas a se unirem, a estarem próximas umas das outras. E isso, então, não termina com a morte, como eu disse. Mas, em contrapartida, também, a afeição que tem por base, né, na atração de fluidos materiais, que essa não estabelece, ou seja, ela não cria nenhum laço espiritual, esta sim, ela acaba que permanece conosco apenas enquanto estamos aqui na Terra, na condição de encarnados, porque essa não foi uma conexão, uma atração que os espíritos tiveram sincera na forma de se dizer, né? Essa atração por meio de fluidos materiais, ela sempre tem uma causa material sendo a primeira. E quando acaba, então, essa causa material que proporcionou essa atração física, essa atração fluídica entre os espíritos, ela acaba, assim, com a morte. Então, essa que é esse é o ciclo, né? É o ciclo da nossa vida enquanto espíritos imortais, que nós nascemos, morremos, renascemos e progredimos sempre. Tal é a lei, como Allan Kardec já tinha
já nos tinha informado, que ele já tinha escrito quando ele codificou a doutrina espírita por meio das obras básicas. E lá no Evangelho, ainda Kardec, ele escreve o seguinte: nesse processo da reencarnação, acontece para que onde os que se encontram livres velam pelos que se acham em cativeiro, os mais adiantados auxiliam os retardatários, de modo que a cada existência todos avancem um passo na senda do aperfeiçoamento. Mas é importante lembrar que a união e a afeição que existe entre as pessoas são resultados de um laço, né? De um elo espiritual que os uniu, os aproximou, desde encarnações passadas, desde vidas antepassadas. E desta forma, a família a qual compomos hoje ou estamos inseridos é a mesma família a que já tivemos há muitas encarnações atrás, porque somos espíritos imortais, somos espíritos que temos aí um histórico milenar de vidas, de reencarnações. E aí, então, eu achei muito interessante essa primeira parte em que Kardec vem descrevendo todo esse processo da formação do elo espiritual, tanto por meio material ou pelo meio espiritual, da reencarnação, que é a bondade, né, de Deus para conosco, que possamos então vir reatar laços, além disso também progredirmos. Mas eu acredito que vocês podem estar também se perguntando, né? Se os espíritos se unem por laços de afinidade e no mundo espiritual formam grupos, famílias, têm círculo de amizade, se unem, se amam, por que então aqui na Terra, né, a grande maioria das famílias nem sempre se amam ou demonstram tamanha afinidade, sendo que muitas apresentam membros que são totalmente diferentes, são totalmente aversos de pensamentos, de gostos, de gestos, de sentimentos, parecendo muitas vezes que esses membros não são ou não fazem parte dessa família, né? E isso é uma grande problemática, porque acontece com todos nós, tanto é que acredito que não tenha a família perfeita aqui na Terra. E isso é simples, se a gente for analisar, a resposta também é simples. Primeiramente, é sempre bom a gente lembrar, é sempre bom a gente ter em pensamento que os espíritos, eles se atraem pela ligação fluídica, né? Como eu disse no início. Mas não só por meio da afeição, como eu também tinha falado. Eles também se unem pelo desamor, se unem também pelas indiferenças que estão aí personificadas nas antipatias, nos ódios. Então, dessa forma, nem todos os membros de uma família são unidos, nem todos se afeiçoam por causa disso, né? E quando se tratamos, então, daqui do planeta Terra, que é um mundo de provas e expiações, não tem como, né? Aqui temos que ter consciência que, primeiramente, estamos todos reencarnados ou encarnando pela permissão de Deus, pela misericórdia divina. Mas ele coloca propositalmente esses espíritos estranhos, né, como pensamos, como dizemos, que são diferentes, ele coloca esses espíritos, então, em todas as famílias, para que possamos aprender a amar um espírito que é diferente, que é contrário, que pensa diferente, que não tem os mesmos gostos que os nossos, porque é aí que está o verdadeiro amor, né? Porque é muito fácil amarmos aqueles que pensam como a gente, que fazem tudo conforme os nossos pensamentos, os nossos ideais, mas aquele que é totalmente contrário, isso gera uma barreira muito grande, né? E então ele tem esse duplo objetivo, esse espírito que vem para causar mesmo um pouco de
vamos se dizer, de discórdia entre as famílias. Mas é bem interessante a gente analisar pelo fato que esse espírito também está tendo a oportunidade de aprender, uma vez que ele ainda está na condição de mal, ou ainda não está na condição de amar, ele vai aprender a amar ao passo que ele é amado pelos membros da família. E os membros da família, ao amar também aquele que é mais complicado, aquele filho, aquele irmão, aquele cunhado, aquele padrasto, porque é interessante também a gente lembrar que família, ela é composta por todos aqueles consanguíneos e também não consanguíneos, todos aqueles que fazem parte do nosso círculo e também que estão ligados, conectados conosco por meio de algo maior, né? Que tem alguma afinidade em comum. Então, aqueles que estão na condição de aprender a amar também vão aprender muito, onde o mal aprende a ser bom, porque ele vai ser amado, e aquele que é bom, diante desta prova, vai aprender a ser melhor ainda. Então tem um duplo propósito, né? Deus não faz nada do que a gente ainda não consiga, né? Ele não coloca fardos mais pesados em nossos ombros. E continuando aqui, e aí tem uma questão bem interessante, porque quando a gente fala de espírito estranho ou antipático, né? Quem são esses espíritos? Primeiramente, pode ser espíritos que se tornaram adversários nossos por ações negativas, talvez nossas, em outras vidas, que buscam, por meio dessa reparação, aprender algo e reatar, então, esses débitos, esses laços, mas são espíritos que vêm também com suas exigências, suas dificuldades, mas também podem ser espíritos estranhos, que chegaram em nosso lar, por exemplo, que chegaram em nosso círculo, na nossa família, simplesmente pela misericórdia de Deus, que lhes dá uma família, lhes dá um amparo, um auxílio, para que os membros dessa família, que já conquistaram valores espirituais, aprendem, então, a ser melhores, a sedimentar o bem, no acolhimento àquele que está sofrendo e necessitando da bondade, do amor, do afago, né? E aí, quando a gente pensa nas infinitas reencarnações que tivemos, é bem natural também que pensamos em o quanto que nós, então, em quantidade, né? O quanto que a gente tem de pais, talvez, de mães, de filhos, esposas, maridos, e etc. Então, Allan Kardec, já pensando também nisso, ele fala da questão da parentela espiritual, né? Ela aumenta sim conforme cada reencarnação, porque esse é o objetivo, que os nossos laços espirituais se estendam, mas isso não significa necessariamente que, por exemplo, em um período de 10 reencarnações, eu vá ter 10 esposas, 10 mães, 10 pais. Não é dessa forma que funciona, né? Pois a encarnação, melhor dizendo, ela é uma situação nova para o espírito e, e é um quebra-cabeça ali, esse processo. É um quebra-cabeça onde cada membro da família, diante de uma nova encarnação, sofre uma permutação, sofre então uma troca. Nem sempre acontece de eu hoje, na condição de filho, vir numa próxima encarnação com a mesma mãe, com o mesmo pai. Não é muito bem assim que funcionam as coisas, né? E por que não funciona dessa forma?
Primeiramente, para que a gente possa amar uns aos outros, né? Conforme o primeiro e único mandamento de Jesus. E esse objetivo da família, que está inserida aí por tantas pessoas, inclusive, porque quando a gente se fala em família também, não é só os mais próximos, os agregados também, a nora, genro, cunhado, tem sempre aquele impasse, aquela dificuldade com os membros da família, mas isso é para que a gente aprenda a amarmos, que a gente aprenda a nos perdoarmos e que principalmente que possamos avançar, alcançar juntos um objetivo em comum, né? Que é o progresso espiritual. E por isso a gente tem a bênção de passar pelo esquecimento, né? Pelo véu do esquecimento, que facilita muito para que a gente possa continuar, que a gente possa, então, aqui, como encarnado, aprender a amar, talvez aquele ser, aquele espírito que foi um algoz em vidas passadas, ou foi um espírito em que eu prejudiquei muito na vida passada. Então, esse é o intuito da reencarnação. Mas esse grupo familiar, ele sofre mudanças. Nunca uma encarnação é igual à anterior. Então, a família, ela, observada através da lei de reencarnação, ela cresce muito em importância e responsabilidade, por ser também um instrumento na execução da justiça divina, sendo que o lar é a oficina das almas, né? Pois Deus quer que todos nós sejamos perfeitos e felizes. Por isso ele nos criou perfectíveis, né? E assim que haja justiça divina, não castigando, não premiando, não condenando, mas dando a todos as oportunidades de desenvolvimento, as condições de realizá-lo, né? De modo que cada um, recebendo sempre segundo as suas obras, estará sempre aprendendo e desenvolvendo-se, né? Uns auxiliando aos outros e todos sendo beneficiados. A questão da unicidade que Kardec entra, ela é bem interessante de ser analisada, porque podemos, primeiramente, falar da unicidade sobre o ponto de vista do materialismo, né? Que considera que a vida é orgânica, a vida orgânica e inteligente é uma consequência da matéria, né? E assim que a vida surge com o corpo e desaparece também com o corpo quando esse corpo físico se desgasta e morre. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, disse que aproximadamente há 4 bilhões e meio de anos gastou a natureza para que o homem viesse se aperfeiçoando lentamente, mas para que o homem chegasse a ser o que hoje é, né? Um ser inteligente, capaz de criar, capaz de destruir também, por ser dotado de uma inteligência. Então, esse processo de 4 bilhões e meio de anos, onde nós, homens espíritos, viemos nos desenvolvendo, estudando por meio da reencarnação, estudando, aprendendo, trabalhando, sonhando, amando, sendo amado, sofrendo, né? Reproduzindo, descobrindo coisas novas. E depois da morte física, a gente simplesmente desaparece, né? Qual que é a justificativa, então? Qual que é a lógica desse processo, desse longo processo de lapidação, de burilamento, né? De nós enquanto seres encarnados e desencarnados, pois ao passo que estamos também desencarnados, continuamos a nossa vida, a nossa verdadeira vida. Então o processo de aprendizado é constante para um espírito. Essa ideia mesquinha, né, se torna ilógica e irracional, mesmo excluindo a ideia de que se tenha um ser supremo. Mesmo se a gente querer excluir que existe Deus, a existência de Deus, sendo ele a causa primária de todas as coisas, não se justifica, né? E o segundo ponto de vista que podemos
entender sobre a unicidade é quando também tentamos analisar a unicidade sob o ponto de vista espiritualista, onde consideramos que a alma é criada por Deus, juntamente com o corpo, mas a gente não tem nenhuma ligação entre os membros e famílias, né? Então, assim, pais, filhos, irmãos, todos esses sofrem pelas leis da hereditariedade, né, pois não tem nenhuma ligação espiritual anterior, e só a partir também da constatação da gravidez, a partir da concepção deste novo ser, que a alma, então, é criada e começa a habitar este novo corpo que vai existir. E nesse processo, nessa forma de entendimento, sob o ponto de vista espiritualista, é normal também que se considere que as facilidades ou as dificuldades de relacionamento entre pais e filhos, irmãos, é sempre relacionado com as qualidades herdadas ou dos pais ou de antepassados, né? Então, é onde o homem tem sempre aquela ideia de que ele não é responsável por si, nem pelas suas ações, né? Porque ele acredita que tudo que ele desconhece, ou tudo aquilo que ele não consegue mudar em si, ele simplesmente acusa em alguém, se fazendo de vítima e falando que eu nasci assim, né? Meu pai era assim, minha mãe era assim, eu sempre fiz assim, eu vou morrer assim, vivendo então uma encarnação enganada aí pela síndrome da Gabriela, né? E aí então, Kardec, quando ele fala da unicidade, ele fala também que a unicidade, ela não só os rompe, esses laços familiares, como também os destrói. Por quê? Porque quando a gente pensa nessa questão, é como se a gente pensar que teremos apenas uma existência, né? E que após essa existência, após a morte do corpo físico, tudo acaba, simplesmente acaba. Mas, graças a Deus, né, a sabedoria divina, a lei de justiça que rege os mundos, o amor infinito de Deus para conosco, existe a lei da reencarnação para todos, né, e cada vez mais essa aceitação se expande com mais rapidez, levando tanto para as pessoas que reencarnam aqui na Terra a certeza de que quantas vezes forem necessárias, nós voltaremos ao mundo material para o nosso desenvolvimento, né? Para o nosso melhoramento, nosso burilamento espiritual. E somente assim também, por meio da reencarnação, que nós possamos encontrar pessoas queridas, pois é através dessa reencarnação que nós fortalecemos os nossos laços, né? Nós fortalecemos o nosso amor ao próximo. E aí Kardec, ele faz de uma forma bem didática esta questão de compreensão da unicidade, porque a unicidade destrói os laços, e qual que é também vamos se dizer, qual que é a finalidade da encarnação, o que se resulta, o que espera ao homem no final de uma encarnação. Então ele formula 4 possíveis futuros para o homem, quando, primeiramente, você segue um pensamento materialista, pensando que
A morte do corpo físico, ela acaba com o corpo físico e que não há nada após a morte. E isso não tem como, porque o próprio Kardec, ao questionar os espíritos, tanto nas questões 8 quanto 23 do Livro dos Espíritos, eles falam para ele que o nada não existe, né? Não existe também ao acaso, a sorte de ser jogada ao acaso, porque o acaso é nada e o nada não existe. Então, essa primeira hipótese não se torna, vamos se dizer, uma hipótese verdadeira quando nós temos a compreensão da vida espiritual, que nós somos seres espirituais. Mas ele continua colocando que a segunda alternativa, né, que exige para o homem após a morte do corpo físico pode ser a absorção no universo, num todo universal, segundo a doutrina panteísta. E a terceira hipótese, que é a questão da conservação da individualidade, né, com fixação na definição da sorte, que é segundo a doutrina católica ou protestante também, que após a morte do corpo físico, a alma ela vai para o céu ou para o inferno, né? E que nunca mais voltaremos, porque acreditam ser a existência única e que só podemos reencontrar familiares ou pessoas que estiveram conectadas conosco, que tivemos laços afetivos, se tivermos então a sorte de irmos para o mesmo lugar, ou para o céu ou para o inferno. Então, a quarta hipótese, né, a quarta alternativa que existe para o homem após a morte do corpo físico, sendo esta a mais coerente e a verdadeira, né, vamos dizer, com o que a doutrina espírita nos traz, é a conservação da individualidade, né, como progresso infinito, como a doutrina espírita sempre colocou, né, que essa conservação da individualidade e o progresso individual também, por meio da reencarnação, né, sendo que nas duas primeiras hipóteses, duas primeiras alternativas, os laços de família são rompidos pela morte, a terceira também, os laços são rompidos e só poderão se reencontrar caso aquele que foi para o mesmo lugar, ou para o céu ou para o inferno. Já na a quarta alternativa, considerando então nós como seres imortais e considerando a pluralidade das existências, a progressão que se faz de forma gradual, pois somos seres perfectíveis, né, que estamos sempre então em busca da perfeição. Nesta sim, há a certeza do reencontro, a continuação das relações entre nós com aqueles que amamos, e nesse relacionamento amoroso é que se constitui então a verdadeira família, né? Então é bem interessante essa colocação, este parecer, essa formulação de ideia que Kardec traz, porque ele fecha esta questão do capítulo 4, nos tornando muito claro, né, qual que então o objetivo da encarnação, da reencarnação, e por que a reencarnação é a única forma de nós mantermos os nossos laços espirituais mais firmes e ampliar cada vez mais esses laços espirituais. E justifica também as dificuldades pela qual passamos, né, enquanto encarnados no âmbito familiar. Então, eu gostaria de ilustrar todo o ensinamento que Kardec traz por meio de uma um conto que o irmão X, por meio
Francisco Cândido Xavier, no livro Pontos e Contos, por meio de um caso intitulado como Filha Rebelde. Então, o irmão X narra a história de uma senhora chamada Matilde. Ela é viúva, mãe solteira, mãe de 3 filhas solteiras, e esta mãe sempre preocupada em dar o de melhor para as filhas, sempre preocupada e dedicada a auxiliar as filhas, a servi-las. Trabalhou então a vida inteira para levar a educação para essas filhas, se privou de uma vida mais confortável, se privou de regalias, se privou de tudo que pôde para dar todo o suporte necessário para as filhas. E ela trabalhou muito, ela reduziu o seu tempo de vida enquanto encarnada, pelo tanto que trabalhou para cuidar das filhas, sempre viveu com pouco, mas ela era uma pessoa extremamente voltada para as coisas divinas, né? Ela tinha um amor muito grande por Jesus e todos os seus ensinamentos, mas o relacionamento que ela teve com as filhas, principalmente com a filha mais velha, que se chamava Emília, que ela chamava a filha de Emilinha, essa era a mais complicada das filhas. E ela nunca conseguiu ensinar nada para Emilinha, enquanto mãe, enquanto encarnada, no mesmo âmbito familiar. Ela nunca conseguiu trazer aquela verdade que ela acreditava para Emilinha. Então, eu vou ler alguns trechos em que o irmão X narra, porque é muito rica esse conto, esse caso, e tem muitos ensinamentos importantes, né? E aqui ele fala que a mãe sempre conversava com a filha, e uma vez dessas ela chegou toda paciente, porque ela era sempre muito paciente com a filha, e ela falou: minha filha, é preciso atender ao problema espiritual, orientar o sentimento à luz do Cristo. A existência terrestre oferece surpresas inúmeras, e almas desprevenidas costumam cair desastradamente. Não podemos prescindir da invigilância. Não podemos prescindir da vigilância. E a filha era muito irônica. Todas as vezes que a mãe tentava trazer algum ensinamento, trazer a boa nova, e ela replicava sempre: ora, mamãe, não necessito de sermões encomendados. Esteja tranquila. Seus conselhos são muito antiquados e talvez desconheça a senhora as reviravoltas do mundo. Suas observações são descabidas. E, além disso, sou dona da minha vontade. Faço o que entendo. Faço bem como quero. E era assim o relacionamento entre a mãe, né, a Matilde, com a Emilinha. A Emilinha era sempre dessa forma. Era sempre impunha que ela era dona de si, que ela sabia o que era melhor para ela. Ela não queria compreender as verdades, não queria compreender Jesus, não queria compreender a sua mãe, e ela era muito aversa a tudo que a mãe trazia a ela sobre as coisas espirituais. E a mãe sofreu muito, né? Porque qual mãe não sofre diante de uma situação dessa, né? De ver o filho passando por uma fase em que tudo que você fala, tudo que você tenta expor ou exemplificar não vale de nada, pois o filho simplesmente não te escuta, não te e te ignora. E era assim o relacionamento de Emilinha com a mãe. Mas o tempo passa, né? O tempo é o remédio para tudo. E a morte, a gente não tem como fugir, né? É inevitável. E a morte chegou tanto para Emilinha quanto para a mãe dela, primeiramente para Matilde. Mas depois de muitos anos que a Emilinha ainda sofrendo no mundo espiritual,
a mãe dela vendo esse sofrimento todo e não podendo fazer nada, porque a Emilinha estava cega, ela não conseguia enxergar a mãe. E a mãe visitava ela constantemente na região sombria onde ela estava, mas ela não conseguia de forma alguma sentir nem a presença da mãe, porque os laços de vibração entre as duas não eram compatíveis. A Emilinha não podia sentir a vibração da mãe, porque ela estava num estado de perturbação muito grande, devido a todas as problemáticas que ela teve na sua encarnação, né? E passou-se ali muitos anos mesmo. E a Matilde estava pronta a regressar. Ela iria ter uma nova oportunidade de reencarnar, ela iria continuar com os desígnios de Deus, ela iria tentar dar um passo adiante, né, na senda da evolução. E ela muito triste, porque esses anos todos no mundo espiritual, ela vendo a filha naquele sofrimento, e agora ela iria reencarnar, iria ficar mais um longo tempo sem ver. Mas como o amor de mãe é um amor mais puro, né, ela pede para que as autoridades supremas pudessem conceder a ela um momento que ela pudesse simplesmente despedir da filha dela, da Emilinha, porque esta, entre as três filhas, era a que mais necessitava do apoio dela e do amparo. As outras não, mas esta principalmente. E a espiritualidade, então, concedeu a ela este momento. Então ela visitou a Emilinha, e a Emilinha, ao vê-la, ficou totalmente emocionada, ficou totalmente transfigurada de tanta alegria. Aquela onda, aquela nuvem que estava nela, já não estava mais daquela forma, causando aquela cegueira, porque ela pôde ver a mãe, ela chorou, ela queria muito ficar junto da mãe, pediu imensamente, mil desculpas por tudo que ela fez, pelo ser que ela foi enquanto encarnada, porque ela, naquele momento, estava com a total consciência, né, retomada. E a mãe falou, não, minha filha, eu te desculpo sim, você é minha filha, né, eu te amo e não tem o que vai mudar isso. Então a mãe dá a notícia para a Emília que ela vai reencarnar novamente. Então ela estaria ali apenas de passagem para despedir. E a Emilinha, então, sabendo dessa notícia, pergunta para a mãe se ela podia novamente junto reencarnar com ela, se ela aceitaria a condição de ser mãe dela novamente. E ela disse: é claro que eu aceito. Você é minha filha, eu te amo. Mas naquele momento elas não podiam ainda reencarnar juntas. E então ela se despede e vai, e o espírito que esteve com ela acompanhando este encontro, espírito superior, naquele momento a Emilinha, ao vê-lo, pergunta se ela não podia reencarnar novamente também junto com a mãe dela, que ela prometia que dessa vez ela iria fazer tudo diferente, que ela ia amar muito a mãe dela, que ela iria ser a filha que ela não foi. O espírito, com toda bondade, benevolência, falou para ela que sim, ela reencarnaria sim novamente, mas não ainda agora, porque ela ainda não estava pronta. Ela precisava ainda ficar mais uns tempos naquela região onde ela estava, para que ela pudesse desfazer de todos os laços, todos as energias negativas que ainda rodeava a Emilinha, né? E ela ficou rejubilada, ela ficou muito feliz, né, com essa mensagem, com essa confirmação, né, de um espírito superior, de que ela poderia reencarnar novamente. Mas aí ele finaliza, antes de ir embora, que ela reencarnaria sim, mas nessa próxima reencarnação estava previsto no plano espiritual dela de reencarnar como, não como filha mais de Matilde, de Dona Matilde, mas sim como empregada, e trabalhando e servindo a Matilde durante a sua vida quase toda como empregada. Ela iria amar trabalhar para ela iria amá-la de verdade, como a filha que não amou enquanto pôde, iria ouvir todos os conselhos na condição de empregada,
e queria ter um laço afetivo que ela não teve oportunidade de ter. Então, essa que é a mensagem principal, né, que essa mensagem me chamou a atenção, que quando eu falei no início, né, que as encarnações nossas, os nossos laços familiares aqui, enquanto encarnados dentro de um âmbito familiar, sofre permutações. É nesse sentido. Aquela Emilinha que teve a mãe Matilde, não vai poder, nessa próxima encarnação, ter a mesma mãe, ter o mesmo aconchego que teve, ter a mesma condição, a mesma oportunidade daquela mesma forma. A reencarnação é a misericórdia divina para conosco, né? Mas ela não é taxativa, ela não é igual em todos. Não, esse momento que estamos tendo hoje, essa atual existência nossa, ela não se repete, ela nunca mais voltará. Hoje, a condição em que estamos, né, a família em que estamos, é a melhor que podemos estar hoje. São espíritos que nos aceitaram também. E essa condição esse relacionamento, esses laços afetivos que temos, vão durar aqui para toda a eternidade, mas, como espíritos encarnados, só vivenciamos essa existência agora, só vivemos a condição que estamos hoje. Eu, hoje, na condição atual, casado, por exemplo, com a Bárbara, não sei se numa próxima encarnação, possivelmente, podemos vir juntos como espíritos a viver ou construir uma família juntos, ou casar. Então, essa é a oportunidade, como dizemos, é a oportunidade da vida. Essa é a nossa oportunidade. Então, que a gente faça o melhor que podemos fazer agora, que podemos aproveitar muito bem o tempo, né? Essa encarnação. E não é à toa que nesse atual momento estamos sendo obrigados, entre aspas, a estarmos em casa. Simplesmente porque o lar é a oficina das almas. Então, que chegou-se o momento de nos recolhermos, de reatar laços que já estavam se perdendo, que já estavam se desatando, de fortalecer os laços que estavam já atados, né, que já estavam afinizados. Essa é uma oportunidade para que todos nós possamos vivenciar o amor de Jesus para conosco, a bondade suprema de Deus, e que esse momento de hoje é único para todos nós. Não sabemos do amanhã, não sabemos como, se estaremos neste mundo, no planeta Terra, ou se viemos, ou se reencarnaremos nas mesmas condições em que estamos hoje. Então, que todos nós possamos aproveitar essa oportunidade. Para finalizar, eu vou ler uma mensagem bem pequenininha de Emmanuel no livro Renúncia. Não, me desculpa. O livro não. A mensagem é intitulada como Renúncia, de Emmanuel pelo Chico Xavier, onde ele diz: se teus pais não procuram a intimidade do Cristo, renuncia à felicidade de vê-los, comungar contigo o divino banquete da Boa Nova, e ajude teus pais. Se teus filhos permanecem distantes do Evangelho, renuncia ao contentamento de sentir-lhes o coração com o teu coração na senda redentora, e ajude teus filhos. Se teus amigos não conseguem ainda perceber o amor de Jesus, renuncia à ventura de guardá-los no calor de tua alma ante o sol da verdade, e ajuda teus amigos. Renúncia com Jesus não quer dizer deserção. Deserção aqui é a questão de abandonar, né, a desistência, a fuga, a renúncia. Então, a renúncia com Jesus não quer dizer deserção, o abandono do lugar, talvez, que estamos. Expressa devotamento maior. Nele mesmo, o Senhor, vamos encontrar o sublime exemplo.
Esquecido de muitos e por muitos, relegados às agonias da negação, nem por isso se afastou dos companheiros que lhe deram as angústias do amor não amado. Ressurgindo da cruz, ele que atravessara sozinho os pesadelos da ingratidão e as torturas da morte, volta ao convívio deles e lhes diz confiante: Eis que estarei convosco até o fim dos séculos. Muito obrigado, uma boa noite a todos.